todos, bem-vindos a mais um super vídeo do canal Foster Wealth. Estamos aqui para variar, tomando um café, e hoje o café aqui, ó, é um tal de Flashback. Estão vendo aqui, ó, Flashback. Esse café aqui, só do tempo que o rapaz ficou nos contando a história, deu para ter ideia como é um mundo muito diferente do que se imagina, né? Tomar um café, não sei se acontece com você, mas tomar um café de garrafa térmica, que foi feito de manhã, tomar um café às 3 horas da tarde, não tem nada a ver com esse café, né? Um café coado, grão selecionado e tal, e nem é tão caro assim, né? Então é uma questão do mundo dos serviços, né? Porque café, setor primário, lembra disso? Quem processa o café e coloca a embalagem é o setor secundário, e quem serve o café é o setor terciário, que era de serviços. Nessa escala, quem ganha mais dinheiro acaba sendo o pessoal do setor terciário, dos serviços, né? Que cobram várias vezes mais do que o grão que foi produzido lá atrás. Então é isso, hoje nós estamos aqui, o papo não vai ser sobre café, vai ser sobre negócios em geral. Eu sempre trago um convidado, né? Que é o papo com o Joimar Menezes, ou Joy. E hoje aqui o nosso convidado, ele vai trazer uma dúvida para vocês que eu nem sei direito qual que é ainda, porque a gente combinou um café, vamos lá, tal, e aí estamos aqui. É o Douglas, ele vai se apresentar e vai nos contar qual é a dúvida dele, e nós vamos tentar resolver aqui ao ar para vocês, no ar com vocês, ok? Então vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde, Joimar. Prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de perguntar acerca da indústria, né? Eu trabalhei um bom tempo lidando com a indústria e eu queria entender hoje o porquê a nossa indústria ela sofre tanto em termos de desenvolvimento. Ela não consegue ter força, ela não consegue ter uma representatividade forte no mercado, como deveria, pelo tanto de matéria-prima que o nosso país ele produz. A nossa indústria, só focar melhor no Douglas aqui. Então vamos lá, indústria. Então a indústria pertence ao setor secundário. Né? Então o que a indústria faz? Ela transforma o que vem da natureza em produtos acabados ou então até em serviços. Isso depois vai para o setor terciário para ser comercializado. A indústria, ela é o símbolo, olha que louco isso aqui, a indústria é o símbolo da Revolução Industrial, né? Se você pensar, né? Então todo mundo que queria ser moderno, todo país moderno tinha que fazer uma coisa parecida com o que fez a Inglaterra lá no final do século XVIII, 1770. Então existia uma lógica muito perversa de que tem indústria poluindo a imagem de uma chaminé, soltando fumaça, e pessoas morando embaixo daquilo, em cortiços, era uma coisa moderna. Então pra vocês terem ideia de como hoje já mudou radicalmente isso, né? São Paulo era assim, começo do século XX em São Paulo, as pessoas moravam nos lugares, né, perto das indústrias, e morar perto de uma indústria era legal, porque tinha o trabalho, né? A pessoa podia ir a pé, ou sei lá, andava pouco para poder chegar até a indústria. Eu morei, por exemplo, numa rua em Santo André, que era Portaria da Vilares. Vilares é uma empresa de aço, né? Que existe ainda hoje, mas era nos anos 70, 80, era uma empresa gigantesca, né? E passavam os trabalhadores, né, na rua da minha casa, que iam para Vilares, né? E dava para ver assim aquela quantidade de gente. Hoje em dia, vamos combinar, né? A Vilares nem existe mais, né? Essa é a verdade que eu estou falando. A Volkswagen do Brasil, que é a indústria, ela veio para cá no final dos anos 50 e começou a produzir carros, chegou nos anos 80, 81, a Volkswagen devia ter mais ou menos uns 80 mil funcionários. Bom, hoje a Volkswagen tem, sei lá, 4 mil funcionários, uma fração minúscula do que tinha antes, e produz muito mais e muito melhor, né? Então o problema da indústria está aqui. Os grandes conseguem se manter, porque tem que fazer um investimento gigantesco. E os grandes também conseguem enfrentar a concorrência que vem de fora, né? Porque não sei se você lembra como é que era o mercado fechado. Você tem idade para isso? Não? Sim. Você lembra como é que era difícil comprar coisa? Pouco. Eu venho de 1991. Lá vai ele querer só esfregar a idade na minha cara. Então, mas você sabe que o mercado já foi muito fechado, né? Então, quando o mercado era fechado, essas empresas, essas indústrias, elas podiam existir porque elas tinham proteção natural. O que é o mercado fechado? O imposto de importação era alto, ou era até proibido importar. Eu cheguei a pegar uma época trabalhando que o próprio Banco do Brasil, onde nós estamos hoje, nós estamos no Banco do Brasil. O Banco do Brasil era o responsável pela liberação das guias de importação. O que quer dizer isso? Então, se uma empresa queria importar algum produto para poder usar na produção dela, como matéria-prima, tinha que pedir autorização para o governo. E quem liberava as guias era o Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, olha só a confusão que era, né? Então, ter uma indústria nos anos 90 era uma coisa protegida, só que tinha que fazer malabarismo. Porque como é que você vai produzir se não tem matéria-prima, por exemplo? Porque o governo não liberava.
né? Não tinham dólares suficientes para poder bancar essas importações todas. E aí a coisa vai mudar radicalmente com a China. Então nós já gravamos alguns programas sobre China e a China tem tudo a ver com esse negócio da indústria. A China é um país que depende muito da indústria, a gente sabe disso. Sim. Né? Então a China é um país que ainda é tradicional, está virando moderno, mas tem indústria em todas as áreas. Serviços também em todas as áreas, e a China ela tem pouca ligação com o setor primário, porque o território chinês não é dos melhores do mundo para minérios e para agricultura. Não sobra, inclusive, né, para exportar, mas sobra produto de setor secundário e do terciário. Pois então, a China é que é responsável por essa melhora do Brasil. E quando a China entra no mercado para valer no final dos anos 90, começo dos anos 90 e principalmente no final dos anos 90, começa a ter muito mais dólar em circulação no mercado. Então, passou a ficar mais fácil para o Brasil ter acesso a esses dólares e as importações começaram a melhorar. O Brasil começou a exportar mais para a China e começou a trazer mais produto importado, aí melhorou o acesso das indústrias. Então vamos lá, as indústrias passaram a ter um acesso melhor a produto importado como matéria-prima, né, para poder usar na produção delas. Só que também aumentou muito a concorrência. Então o que fechou de empresa, o que fechou de indústria é uma loucura. O importante aqui é saber que defender alguma coisa, defender a indústria contra esse sistema natural, que é mais ou menos assim, né, como o meu avô, como todo mundo já deve ter ouvido falar, né, quem não é competente não se estabelece, não fica, né? Sim. Então assim, querer manter uma Ford de São Bernardo, né? Ford está ameaçando sair de São Bernardo, eu sou da região, sou de lá. Querer manter a Ford lá dando desconto, ou dando incentivo fiscal e tal, é querer tapar o sol com a peneira, porque se ela está querendo sair de lá é porque ela não tem por que ficar lá, né? Porque a mão de obra na região é cara, porque já tem unidades mais modernas, né, e produtivas em outros lugares do Brasil, ou uma unidade, por exemplo, da Ford na Argentina pode ajudar a abastecer o Brasil, então não dá para ir contra a corrente do Brasil, entendeu? O problema da indústria hoje é que ela deixou de ser esse símbolo de coisa moderna. A indústria hoje, ela é a base para negócios modernos. Então, se a gente pegar os países mais modernos do mundo, eles quase não têm fábrica de nada, entendeu? Se a gente pegar assim, a Alemanha, que é um país que fabrica um monte de coisa, lá tem os centros que pensam nos produtos, né? Que fazem os designs e desenvolvem a tecnologia. Mas a produção ela é toda jogada para o mundo. Né? Então, países como o Brasil, os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles que fazem essas coisas. Aliás, estou indo para a África do Sul semana que vem, aguardem, vídeos incríveis, vocês vão ver só. Então, não sei se ficou claro para você, a indústria, ela é importante, só que o setor num país como o nosso, que vai melhorando a qualidade de vida, vai perdendo a indústria, porque nós não temos uma tecnologia própria, suficiente para poder desenvolver um produto que seja uma da indústria nacional. Tem alguns casos, como aviões, por exemplo, né? Conseguimos batalhar nesse mercado e vencemos nessa área. Então nós temos um nicho de mercado, quer dizer, um espaço de mercado para nós, que no caso são os aviões de médio porte, aviões que levam até 90 passageiros por aí, né? São os aviões da Embraer, que concorrem em grau de igualdade com várias empresas no mundo. Então tá bom, então isso é a Embraer. Só que a gente tem vários outros produtos, por exemplo, no setor automobilístico, por exemplo, nós não temos nenhuma marca nacional. E o Douglas estava me falando em off, né, um pouco antes de começar a gravar, conta aí, Douglas. Sobre o amarelo Gurgel, né? Sobre o Gurgel, então. Sobre o Gurgel. O Douglas, você lembra? Você chegou a ver carro da Gurgel já, né? Sim, acompanhei a história dele. Então, documentários. E aí, então, ele montou uma empresa para essencialmente nacional, né, com tecnologia nacional e com o que era possível na época. Então ele usava muito fibra de vidro, né, usava plástico no carro e tal. E aí montou a indústria dele. Não venceu, não vingou, né, sabe disso? Faliu, né? Faliu, Gurgel. Então é um cara visionário, é como Tucker. Quem puder também assista. Então quem puder, procure aí sobre Gurgel. Nós vamos colocar um link para vocês aqui, ó, do Amaral Gurgel e da história da Gurgel. E nos Estados Unidos tem uma história fascinante também, que é do Tucker. Tucker, que também tentou fazer uma indústria diferente, sabe? E quebrou, né? Porque os grandes não deixaram. Então, qual é o problema do Amaral Gurgel? Ele tentou montar uma indústria automobilística num país que já tinha empresas automobilísticas multinacionais e não foi possível, porque tudo que ele tentava fazer diferente vinha um grandão aí, né? Dessas multinacionais e fazia melhor que ele, entendeu? Por um preço. Pensa bem, automóvel é uma coisa cara. Lá na época da Gurgel, nos anos 70 e 80, era muito mais caro. Então, quem não tem como financiar a venda do seu produto, não vai conseguir vencer. Então, assim, ele quebrou, um dos motivos foi esse. Ele não conseguia financiar a compra do carro. Como, por exemplo, a Volkswagen, que tem o seu próprio banco. A Ford, que tinha o banco dela, entendeu? Fica mais fácil, GM, né? Então, assim, esses grandes, eles têm capital para poder permitir que as pessoas parcelem o automóvel em várias prestações, né? Ao longo dos anos.
Gurgel não tinha isso. E depois também, Gurgel, de uma época que o mercado era fechado em termos de tecnologia. Ele não tinha acesso aos melhores produtos e serviços na época para poder ter um carro melhor. Então, junta isso com um monte de coisa, então ele acabou falindo, né? Mas eu sei que a gente tem pena disso, né? Dá dó, né? De não ter um produto nacional. Então, assim, muita gente fala assim, a gente consome tanto, sei lá, vai comprar um produto lá para casa, para limpeza, você olha assim, pô, fabricado massa, eu comi macarrão ontem, assim, feito na Itália. De novo, né? Falei pro Douglas agora, não vai lutar nada contra a corrente. Vai querer agora só comer macarrão fabricado no Brasil? Não vai ser o melhor macarrão e não vai ser o mais barato, entendeu? E aí começa a prejudicar justamente quem é mais pobre, porque ao forçar a produção nacional e o consumo só daquilo que foi fabricado pela indústria nacional, a renda das pessoas cai. Por quê? Porque essas empresas elas vão entregar produtos mais caros e com uma qualidade inferior. Então isso vai prejudicar justamente quem não tem bala na agulha, quem não tem dinheiro no bolso. Sim. Tá claro? Claro. É isso. Mais alguma dúvida? Não, por hoje é isso. Por hoje é isso. Né? Então olha só, esse aqui é o nosso canal Foster Velt. Se você quiser também participar de um papo comigo aqui, o Douglas se inscreveu, ele já era dono da Foster e nós fizemos uma programação e conseguimos, né, Douglas? E faça você também como o Douglas e se inscreva no nosso canal, participe de nossas promoções e quem sabe você não será a nossa próxima entrevistada. É isso, canal Foster Velt. Nos vemos e até a próxima. Tschüss! I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have